Fala meu Brasil, tudo bem com vocês? Pistola na área para mais um vídeo do canal, um abraço a todos do tamanho de Lambeau Field. Vamos falar um pouquinho da última partida do Green Bay Packers, um jogo treino em Detroit, onde a gente pôde tirar algumas coisas boas e outras um tanto preocupantes, né? Eu acho que nesse tipo de jogo é onde a gente pode errar, né? Em se tratando da última partida de temporada regular, os playoffs vêm aí, adversários dificílimos, realmente só os melhores chegaram. Então são muitos desafios pela frente. E acredito que o Packers pôde errar, ele errou nesse último jogo, né? Porque se vier a repetir em playoffs pode ser fatal. Então vamos comentar rapidamente esse jogo, que teve uma cara de jogo treino, né? Para o Packers já não interessava absolutamente nada, né? Já estávamos com a Seed 1 garantida, né? Título de divisão e vaga nos playoffs há muito tempo garantidos também. E Detroit apenas valia o título ganhei do Packers, né? Que é um título que para eles vale bastante. Afinal de contas, eles também não só ganharam dos Packers, como dos Vikings, né? Dentro da temporada. Então, das 3 vitórias que eles tiveram nessa temporada, 2 foram dentro da divisão, para você ver que coisa interessante, né? Então, para eles não valia nada mais do que vencer o Packers. Então, foi um jogo até divertido, né? Eu diria assim, bem aberto, um placar com uma pontuação bem avantajada, 37-30. E a gente ficou na dúvida, né, ao longo da semana se o Packers iria poupar alguns jogadores considerados titulares, né, ou que vinham com algum problema de lesão ou com risco de se lesionar para esse jogo. E não aconteceu, né? A Matt LaFleur realmente foi para Detroit para ganhar. Começou o jogo com os titulares, inclusive com a volta do David Bakhtiari, que foi um dos pontos positivos, né, desse jogo. A gente estava um pouco preocupado de como que ele iria voltar, se é que ele iria voltar ainda, né, essa temporada. E voltou nesse jogo, então isso é um ponto da gente, né, comemorar. E enfim, o Matt LaFleur utilizou os titulares somente no primeiro tempo, né? Acho que essa estratégia não foi muito feliz da parte dele, até porque se ele quisesse vencer o jogo, então ele deveria voltar para o segundo tempo também com os titulares, afinal de contas a gente foi para o intervalo perdendo, né? Mas mesmo assim ele não quis ligar muito para a questão do resultado. E no segundo tempo ele voltou com Jordan Love, com Patrick Taylor como running back, né? Utilizando o Amari Rodgers ali como wide receiver. Então começou a poupar algumas peças, né? O esqueleto, né, digamos assim, ofensivo dos Packers foi poupado no segundo tempo. Então o Matt LaFleur meio que jogou assim a toalha quanto ao resultado do jogo, né? Não se importando muito com isso e sim ver o desempenho, né, dos reservas. E até não foi tão de todo ruim assim, né? Embora ele manteve boa parte da defesa titular no segundo tempo também. E quem entrou até não comprometeu tanto assim, claro, tem toda a dificuldade de entrosamento. Jordan Love entrou, conseguiu algumas jogadas interessantes, um passe para o touchdown do Josiah DeGuara, que é outro ponto positivo, a gente pode destacar. Vem pegando confiança, vem evoluindo bem também. Então, você que fala que o Josiah DeGuara é ruim, cuidado, repense isso, porque ele vem melhorando a cada jogo, tá? E outro ponto positivo desse jogo também que eu posso destacar é Allen Lazard, né? Tem sido uma sintonia muito boa com o Aaron Rodgers, um touchdown maravilhoso, uma conexão excepcional do Rodgers para ele. E então tem sido uma excelente opção quando o Davante Adams está bem marcado. O Lazard então tem aparecido muito bem como uma alternativa no nosso ataque. É o que eu posso destacar assim de pontos positivos, né? Como eu falei, a volta do David Bakhtiari, Allen Lazard, né, com uma sintonia muito afinada com Aaron Rodgers e José DeGuara evoluindo também. Acho que o desempenho da nossa linha ofensiva foi até bom no jogo, começo um pouquinho, né, desentrosado com a volta tanto do Bakhtiari quanto do Josh Myers, né, o center. Estavam um pouquinho perdidos ali, permitiram muitas pressões para cima do Rodgers, depois foi ajustando. Então acho que a nossa linha ofensiva, quando estiver realmente entrosada agora para os playoffs, vai ser muito forte, vai ajudar bastante o Aaron Rodgers a ter mais tempo no pocket, embora em alguns lances eu acho que o Rodgers até prendeu um pouquinho demais a bola.
Isso permitiu algumas pressões ali exageradas para cima dele. Mas voltando, no segundo tempo, né, o Packers voltou em desvantagem no placar, e essa desvantagem aumentou, né, Lions chegou a abrir 24-13, mas ainda assim nós conseguimos continuar no jogo, com o touchdown do Patrick Taylor, e depois com o touchdown do Josiah Deguara, até viramos o jogo para 30-27, né, 30-28, se não me engano. Mas aí acabamos, né, sofrendo um touchdown no final do DeAndre Swift e que deu a vitória para Detroit. Então a gente não pode se apegar muito a resultado, tá? Era um jogo, como eu disse, não interessava nada nem para um nem para outro. Mas algumas coisas me preocuparam nessa partida, principalmente o desempenho defensivo, porque nós mantivemos boa parte da defesa do primeiro para o segundo tempo, e me pareceu uma defesa um pouco desinteressada da partida. Marcações distantes, caímos em muitas big plays, em muitas jogadas também engraçadinhas, né? Algumas jogadas surpreendentes, criativas do Detroit Lions, que botou nossa defesa totalmente em xeque. O Amon-Ra St. Brown queimou a nossa secundária, né? Darnell Savage sofreu muito com ele em big plays, tá? Então a secundária, que era um grande ponto da nossa defesa, tem preocupado. Acho que com o jogo terrestre também, o Kenny Clark tem feito um excepcional trabalho, mas ele sozinho pode não dar conta ao encarar ataques melhores nessa unidade nos playoffs, tá? Então a defesa, que até então nos dava mostras de que seria um forte nosso daqui para frente na temporada, parece que nos últimos jogos caiu bastante de rendimento, e isso pode ser um fator decisivo nos playoffs, porque você obrigar o seu ataque a fazer 40 pontos por jogo porque sua defesa está cedendo 35 em média, 30 e 35 por partida, é um risco muito grande, porque a gente vai enfrentar defesas muito melhores da agora para frente. Então isso tem que ser corrigido, né, nessas 2 semanas de folga, entre aspas, né, mas sim de preparação, de recuperação dos atletas, tem que ser muito bem trabalhado, porque seja o adversário que vier, a gente vai encarar ataques de responsa, ataques fortes, ataques que pontuam bastante. Então você jogar de novo nas costas do nosso ataque, produzir um número de pontos maior do que a nossa defesa vem cedendo, pode ser um risco muito grande, né, em se tratando de jogos que podem ser decididos, né, nos detalhes. Então eu acho que o Packers tem que trabalhar muito, né, a nossa unidade defensiva, muito os nossos cornerbacks, nosso corpo de linebackers também vai contar com uma adição fantástica, que é do Zadarius Smith, voltou a treinar, né? E o Jerry Alexander também, né, vai compor muito bem ali a nossa secundária. Então, assim, as perspectivas são boas para uma melhora defensiva, tá? Mas o que vale pontuar que houve sim uma queda brusca de rendimento nos últimos jogos. Estamos cedendo muitos pontos aos adversários, coisa que a gente não estava acostumado a ver. E se a gente colocava o Packers como mais favorito, digamos assim, a chegar ao Super Bowl, era por conta da defesa. Mas agora, ela jogando desse jeito, a gente começa a já ficar um pouquinho com o pé atrás, pensando, pô, será que nós vamos de novo, né, deixar a desejar na hora H, na reta final, perder uma final de conferência por conta de um desempenho ruim da defesa? Então isso a gente tem que estar muito atento. Mas então, galera, só para encerrar sobre o jogo, Jordan Love, eu acho que a gente tem que ter muita calma com ele ainda. Bastante gente criticando. Acho que dos 2 turnovers que ele teve, um foi culpa total e absoluta do Amari Rodgers, que eu quero confiar que ele ainda pode ser um bom jogador para o Green Bay Packers, mas não está aparecendo nem como retornador, muito menos como wide receiver. E era uma escolha que a gente precisava muito, né, de wide receiver, depois de tantos anos, né, de draft sem trazer um jogador para essa posição, que gerava muita polêmica, reclamação por parte do Aaron Rodgers. E aí veio a Amari Rodgers, mas até agora não disse que veio, tem tido muitos problemas, muita dificuldade em se acertar. Mas vamos dar tempo ao garoto, quem sabe ele possa seguir evoluindo. Então, quanto ao Love, um turnover para mim
responsabilidade total ali de um drop bizarro do Amari Rodgers, e o segundo ali no final do jogo, né? Ele foi para Hail Mary, foi para tudo ou nada, e aí foi interceptado, coisa que qualquer quarterback está sujeito num momento ali de desespero na busca pelo resultado. Então, muita calma com o garoto. Peguem os números do Aaron Rodgers também nas 2 primeiras temporadas dele como titular no Green Bay Packers, né, depois da saída do Brett Favre. Vocês vão ver também que os números não eram empolgantes. Então, o garoto tem muito tempo ainda para evoluir, seja lá se o Rodgers vai renovar ou não. Acredito que ele vai crescer, tem talento para crescer. Então, sem crucificações, sem condenações neste momento, porque ainda é muito cedo. Tá bom, galera? Agora, né, virar a chavinha, vem playoffs por aí. Esse sábado já começam, os cruzamentos já estão definidos e nós poderemos encarar, né, no divisional, Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, né, ou, não, são esses três, na verdade, Dallas Cowboys ou Tampa Bay Buccaneers, só numa eventual final de conferência, né? Ou San Francisco 49ers, né? Tava esquecendo. Então, 49ers, Eagles, Cardinals ou Rams a gente pode encarar no divisional. O que vier daí é pedreira, velho. Não tem escolha. Se você quer chegar no Super Bowl e ganhar, você tem que pegar qualquer um desses e vencer. E nós vencemos todos esses, né? Nos encontros que tivemos na temporada regular. Vencemos os 49ers lá, vencemos os Rams, vencemos os Cardinals, que eram jogos ditos decisivos, e o Packers teve um excelente desempenho. E só não encaramos na Philadelphia Eagles porque o cruzamento nessa temporada não permitiu. Mas acredito que Philadelphia não será o nosso adversário no divisional. Até porque vai pegar o Tampa Bay Buccaneers nesse wild card. E a gente sabe que o Tom Brady em playoffs cresce muito de produção. É um risco que a gente tem pela frente aí. Então não acredito que venha os Eagles, né? Agora, aí entre Cardinals, Rams e 49ers, a gente tem um histórico ruim contra os 49ers, né? Os Rams a gente pegaria de novo no divisional, assim como na temporada passada. A gente costuma dar muita sorte contra os Rams. E os Cardinals, desses todos, é o que vem em viés de baixa, né? Os últimos jogos têm tido um desempenho muito ruim, poucas vitórias e muitas derrotas. E então os Cardinals vêm um pouco contestados para esses playoffs. Pode ser um adversário interessante para a gente enfrentar se eles estiverem nessa fase baixa, né, que eles vêm enfrentando. Então, se fosse para escolher, talvez Cardinals ou Rams seriam adversários plausíveis para a gente vencer e partir para a final de conferência, tão temida final de conferência. A gente espera que dessa vez a gente passe. Tá certo, galera? É isso aí, então. Semana que vem eu volto com mais vídeos no canal. Grande abraço a todos. Go Pack Go!